Durante esses dias que passaram, minha mente começou a entrar em conflito por presenciar pessoas se afastando de Cristo, depois de uma longa jornada de fé e de experiências sobrenaturais com Deus. Aí eu me fiz uma pergunta: seria isso a falta de uma experiência real com Deus? Teriam sido experiências emocionais? Quem tem mais de 10 anos de conversão aí? E está aqui, firme. Quem tem mais de 20 anos de conversão? Levanta a mão. E está firme aí. Já que está começando a se escassar os guerreiros. Quem tem mais de 25 anos de conversão? Levanta a mão. Eu estou nessa ainda. 25 tu tem? Tu estava escondida numa caverna? Que tu chegou aqui agora, mulher. Hã? Caraca. Albert tem mais de 65. Alexandre 72 anos de igreja. Durante esses dias aí que eu estou falando, o Senhor começou a falar comigo dunamis. Porque Deus, irmãos, Deus ele fala comigo. Segura essa chave para mim, Globo. Deus ele começa a falar comigo por palavras. Ele diz uma palavra e eu que me vire para descobrir o que Ele quer falar. Ontem fui fazer um casamento do Bic e da Angel ali no Betempes. E Deus só falava para mim: coração, 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 coração. Eu dizia para Deus: Deus, eu nem cabelo tenho para ser loiro, então explica o que o Senhor quer com o coração. E aí nessa palavra Deus falava para mim: dunamis, dunamis, dunamis. Dunamis é poder. Transliterando, dunamis é poder. E eu dizia para Deus: Deus, poder, poder, poder. Está falando dunamis, dunamis, dunamis. É o poder, poder, poder. O que o Senhor quer falar com isso? Só que durante essa jornada eu tenho 30 anos de conversão. Agora, na virada do ano, eu faço 30 anos de conversão. 30 anos servindo a Jesus. Só que nessa caminhada toda, eu vejo muita gente entrando na igreja e muita gente saindo da igreja. Eu vejo os caras que estão aqui de joelho, aleluia, louvado seja o teu nome, e numa balada no outro dia. É um negócio enlouquecedor. Eu vejo pessoas, aleluia, 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 e depois dizendo: mas eu não consigo mais ir na igreja, eu vou me afastar da igreja para cuidar de mim. Não dá para cuidar de ti fora da igreja. A comunhão dos santos é o que traz a unidade da fé. E a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali Ele estará. Então Ele se faz presente no meio da congregação. Amém? É por isso que é comum tu olhar o culto de casa e tu dizer assim: mas não é a mesma coisa. Claro, lá na tua casa a mosca passa, as abelhas vêm, as pessoas levantam, tu come, tu toma água, tu toma chimarrão, tu faz xixi. Tudo tu faz na tua casa. Aqui tu não faz nada disso. Aqui tu fica concentrado na unidade da fé. Só que eu comecei a olhar para isso e eu queria pedir muita atenção de vocês, para vocês não se perderem nesse meio tempo aí, porque hoje eu vou orar aqui no final da manhã por batismo no Espírito Santo, amém? Para pessoas falarem em línguas, pessoas receberem o dom da cura, receberem o dom da fé, o dom do amor, hein? Receberem a revelação. Eu vou orar por isso aqui hoje. Só que o Senhor me dizia: dunamis, 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 e eu falava para o Senhor: o que o Senhor quer? O Senhor vai me enlouquecer, me diga algo. E Ele dizia para mim assim: diga comigo isso: é chegada a hora de mudar de nível. Não é incomum a gente estar indo em casas ou frequentando igrejas, casas, pessoas, conhecendo pessoas. Não é incomum a gente chegar nas casas e as pessoas dizerem pra gente: mas eu dei uma esfriada. Gente, esses dias que tem passado, eu tenho tomado um bendito de um remédio, para não dizer maldito, que eu odeio tomar remédio, chamado Labirin. E todas as vezes que eu tomava o Labirin, eu tomo ele meio-dia e meia-noite. Todas as vezes que eu tomava o Labirin, no outro dia eu levantava um pouquinho melhor. E eu comecei a perceber que se eu me mantivesse tomando esse remédio, fazendo as coisas da maneira correta, eu ia conseguir ficar estável. Eu não ia ficar tonteando, andando na volta aí. Então eu não esquecia do remédio por nada, até que eu comecei a ficar zerado. Comecei a levantar, abaixava a cabecinha, não sentia nada. Essa semana eu até corri na esteira lá fazendo um exame médico. Aí baixava a cabecinha, não sentia nada. Comecei a esquecer do remédio meio-dia. Passava: tu tomou remédio, Fabiano? Eu não. Tomou remédio, Fabiano? Eu não. Me esquecia, literalmente me esquecia. Eu não tenho hábito de tomar remédio. Só que aí eu comecei a perceber algo. Eu comecei a dar uma melhoradinha.
e eu já acho que eu não preciso mais do remédio. E quando a gente começa a jornada com Deus, a gente começa a sentir um pouco disso. A gente começa a ter a vida se organizando e a gente acha que a vida com Deus ela é secundária. Ah, mas eu estou cansado. Tem algum ser humano aqui, algum ser humano mortal aqui dentro que não esteja cansado desse ano? Levanta a mão quem não está cansado. Não estou cansado, eu estou. Noah não está cansado. A única pessoa na igreja que não está cansado é o Noah. Tipo assim, se tu olhar para mim e tu dizer assim, pastor, eu estou cansado, eu vou te olhar e vou te dizer em espanhol, em inglês e em português, eu também. Ah, tu vai dizer para mim assim, pastor, esse ano foi um ano difícil. Não, mas foi fácil para quem? A gente está caminhando por dias até que se cumpra a volta de Jesus, que os anos e os dias eles vão começar a ser cada vez mais difíceis, irmãos. Ai, pastor, está falando isso para quê? Para que tu acorde. Só que o que acontece? As pessoas elas estão parando de ir na igreja, achando que não tomar o labirinto vai melhorar da enfermidade que estão. É isso ou não? E eu comecei a olhar para isso. O Instagram, gente, eu já falei para vocês que o meu Instagram, ele é o portal nacional da bobagem. Então, eu consegui, graças a Deus, não interagir mais com pessoas que estão nessa vibe. E o meu Instagram é só asneira, eu só pego ele para dar risada. Mas de vez em quando esse ordinário, ele empurra umas imagens e eu fico parado pensando, digo, cara, não é possível. Não é possível que estão tocando o santo pelo profano, achando que não vai dar nada. Não é possível que vão viver uma vida inteira longe do Senhor, ou vão se afastar do Senhor e vai ficar tudo bem. Eu não acredito. E eu me comprometo em já começar a pregar. Assim como eu não acredito entrar numa casa e ver o marido e a mulher discutindo semanas após semanas. Gente, pelo amor de Deus, é burrice inenarrável. Tu vai ficar com ele, goste ou não. Então tu tens que lutar dioturnamente para que haja acordo e paz entre vocês, porque senão a vida vira um inferno e não é problema de Deus. Então aqui ainda, amados, não é problema de Deus, a culpa não é dele. A culpa é da nossa tribulação, porque o nosso orgulho nos faz olhar para o erro do outro. Se nós não fôssemos pessoas orgulhosas, nós olharíamos para o nosso erro. Então, tomados dessa compaixão de estar errados, nós não condenaríamos o outro. É a história do presídio. Eles já estão presos, condenados. Nosso papel é amar agora e dar um novo rumo. Vocês estão entendendo? Então é chegada a hora de mudar de nível. É tempo de ser cheio do poder de Deus. Eu vou ler algumas coisas sobre o Dunamis para vocês entenderem e fazer sentido essa palavra. Vai ficar só essa tempestade aí no final da pregação. Até lá vai ser tudo glória. No grego original, Dunamis significa poder, força. Fala aí comigo. Poder, força, capacidade ou habilidade inerente. Diga para a pessoa que está do seu lado, pega do braço dela e diga assim: eu declaro sobre você força, poder, capacidade e habilidade inerente, sendo a raiz de palavras como dinâmica e dinamite, e refere-se a uma energia constante. Diga para quem está do seu lado, constante. Deus vai liberar o Dunamis sobre vocês para vocês serem constantes. Tem uns que levantaram a mão e receberam aí. Tem uns que ficaram chupando bala. Você vai receber o Dunamis de Deus hoje, para ser constante. Dunamis é o poder dinâmico e ativo, uma força sobrenatural que capacita nós, os irmãos crentes, e tem em seu paralelo no hebraico a palavra coach ou koch e geburá, refletindo a capacidade e força da ação de Deus sobre cada um de nós. O grego dunamis é usado 120 vezes no Novo Testamento. Sempre que vocês precisam lembrar isso, toda vez que vocês ouvirem falar sobre Novo Testamento, a palavra original é grega. Velho Testamento, hebraico e latim, tá?
grego, Novo Testamento grego sempre. Então, 120 vezes acontece o dunamis e aparece o dunamis no Novo Testamento. Em termos gerais, a palavra se refere à força, o poder ou habilidade. É a raiz de nossas palavras em português: dinamite, dínamo e dinâmico. Então é o poder de Deus como uma dinamite, é o poder dinâmico de Deus. Amém? Deus falou muito comigo sobre isso. No entanto, dunamis não é um poder qualquer. A palavra geralmente se refere ao poder milagroso ou a obras milagrosas. Marcos 5:30, eu te convido a abrir a tua Bíblia. Olha isso, vai começar o dunamis aqui. Fiquei arrepiado, pastor, com a oração. É dunamis? Não. Não é dunamis. Pode ser emoção, como pode ser uma presença do Espírito Santo, mas não é dunamis. Marcos 5, versículo 30, diz assim: Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Quando a mulher vem rastejando para tocar no manto de Jesus e ter poder sobre ela, quando ela toca nas vestes de Jesus, ele sente sair dele poder, diferente de ela sentir receber poder. Ele sente que saiu dele poder. Por quê, irmãos? Porque saiu o poder dinâmico de Deus. Então essa mulher tocou na veste de Jesus e foi curada. Será que nós precisamos de um sinal? Será que nós precisamos de uma aparição? Ou nós precisamos só tocar na veste? Só um sentimento. Quando Jesus começa a falar sobre o dunamis, ele deixa muito claro algumas coisas. É algo que sai dele para nós, não é algo que sai de nós para as pessoas. Não é o meu poder, não é a minha autoridade, é o poder dele sendo liberado através do instrumento. Nunca esqueça, você que se acha aí o crentão que tem muitos dons, nunca esqueça que Deus usou uma mula para falar. Amém? A única coisa que eu não quero com Deus é ser a mula dele, mas Deus usou uma mula para falar. Então Deus pode usar qualquer coisa, qualquer circunstância. Para que você venha compreender o poder dunamis de Deus, nós vamos entender sobre o selo e o batismo com o Espírito Santo. Diz isso comigo aí: o selo e o batismo no Espírito Santo. Quem acha que já foi batizado no Espírito Santo, levanta a mão. Agora nós vamos chegar no final aí, tu vai fazer essa avaliação. Porque são duas coisas distintas: as pessoas seladas e as pessoas batizadas. Não esquece que Deus mandava falar sobre o dunamis, porque eu tenho visto muitas pessoas se perderem. E muita gente que achava que era batizada, na verdade era só selada. É por isso que a igreja está cheia toda semana de gente nova. Toda semana se renova. O cara vem, vai. Por quê? Porque ele só recebeu o selo. Eu vou explicar agora. Ele não recebeu o batismo de poder, ele não recebeu o dunamis de Deus ainda. Aí tudo que ele recebe aqui, ele vem e tem um arrepio, e aí chega a fazer assim: ai, que poder. É como tu tá no churrasco e só comer a fumaça do churrasco. Aí tu, puxa, respirar, tô arrepiado. Cutuca aí quem tá do teu lado e diz: acorda. Tu tá perdendo comer o churrasco, tá acostumado com a fumaça. Tem gente que não fala, eu acho genial. É uma rebeldia. Tô brincando, não é isso. Vamos lá. O selo do Espírito Santo. Abre a tua Bíblia em Efésios 1:12. E nós vamos começar aqui sobre os selados, tá? Nós vamos começar a falar só sobre os selados. Cabe uma piada antes ou não? Vocês acham que cabe ou não cabe? Sempre cabe, né? Teixeirinha, tu tá fazendo assim pra mim que tu gosta da zoeira, né? Como é que fala a palavra da semana passada? Fala pra mim, Teixeirinha: let them. Let them. Teixeirinha, semana passada ele me mandava let day, let day. Let day, let day, let now. Aleluia. Cabe a piada? Semana passada eu tinha duas irmãs aqui que elas ficavam fazendo assim pra mim. Vocês acreditam que elas ficaram olhando para a cor da minha cueca, que quando eu levantava o braço
Essa uma filha para mim, a outra é minha esposa. E ela olhou para mim no final, quando eu entrei no carro, a gente sempre faz um feedback um pro outro. Eu disse: aí, amor, como que foi a palavra? Como é que tu acha que fluiu? E ela disse: vem cá, Fabiano. Sério, mas séria, cara. O que tu tens na tua cabeça? Eu disse: meu, ofendi alguém. E eu disse para ela: ué, Lidiane, enlouqueceu? Ela disse: amor. Eu disse: amor não é tão ruim. Tu levantava os teus braços e parecia aquela cueca vermelha. A próxima semana eu vou vir com as meias do Bob Esponja. Dizendo isso, eu não gosto de ganhar meia, tá? Falado tudo isso, cuidem das suas próprias vidas. Quando for olhar para a cueca do irmão, baixa a cabeça. Vamos se proteger. Hoje eu botei uma camiseta que cabe 2 Fabiano dentro dela e vai lá no meio da cintura. Falado isso, nós vamos falar sobre o selo do Espírito Santo, Efésios 1:12. Que para mim aqui está o grande problema. O que não é ruim, é maravilhoso. Mas para mim aqui está o grande problema. A grande massa da igreja está parando aqui. Efésios 1:12, a Bíblia diz: o propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, ou os primeiros até na nossa família, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Para uma compreensão melhor, Ele te torna filho por adoção. Romanos 8,15 diz: pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos, pois agora nós chamamos Ele de Abba Pai. Então Deus não nos deu esse selo por acaso. Ele nos torna filhos dele quando aceitamos Ele. Aquele dia que você levantou a mão e disse: eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Tudo bem, não tem cueca para fora. Eu te aceitei como meu Senhor e Salvador. Agora eu sou filho dele, selado por ele. Então quando você o aceita, você recebe o selo para salvação. Diga comigo isso: o selo para salvação. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Desse dia em diante, se tu não viver uma vida em pecado, tu está salvo, selado, tu é dele, tu é filho por adoção. Quando o Senhor falava comigo sobre isso, e esse é um dos motivos também que vocês percebem que rotineiramente eu os chamo de irmãos, porque nós somos filhos por adoção. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, agora você é filho, portanto você é meu irmão. E deixa eu te dizer algo, pasme com isso: Jesus é o irmão mais velho. Por isso que nós pedimos ao Pai por intermédio dele. Ele é o irmão mais velho, mas Deus é o Pai. Deus é o Pai. Então nós estamos aqui sobre a condição de filhos de Deus, selados por Ele e guardados. O diabo não tem poder contra nós e por nós, para nos atacar. Mas quando isso acontece, pastor? Quando que o diabo começa a ter poder para nos atacar? Quando nós pecamos. Quando você mente. Mentira é pecado. Você sabia que o mentiroso vai para o inferno ou não? Amém, aleluia. Tem um monte de gente indo para o inferno. Vocês sabiam que pessoas com pecados desse tamanho e sem arrependimento, como uma mentira às vezes banal, ela vai para o inferno? Sabia ou não sabia? Se não sabia, tem que saber, tá? Estou aqui para te ensinar isso. Essas pessoas, elas foram seladas por Deus para se tornarem filhas de Deus, para serem semelhantes a Ele. Mas o que pega? As pessoas ficam pelo caminho, porque isso aqui se torna um confessionário, isso aqui se torna um encontro para tu sair com a tua energia renovada. Tem gente que diz assim: eu vou na igreja e lá tem uma energia, seu cabeça de vento. Energia, aqui tem poder, aqui tem dunamis de Deus. Aí eu saí com a energia o caramba. Pessoas que foram seladas por Deus, elas entram dentro da igreja, elas tocam na igreja, elas viram músicos, eles cantam, eles pregam, mas eles não foram batizados com o Espírito Santo. Eles não têm o toque, o poder sobrenatural. O que acontece? Qualquer um diz qualquer coisa, o que eles fazem? Param de ir na igreja.
Porque uma vez tu sendo batizado pelo Espírito de Deus, recebendo o poder de Deus, tu tens agora a incumbência de ser uma pessoa que vai compartilhar esse poder. E o dunamis não pode morrer em ti, o dunamis tem que se propagar a partir de ti. Amém até aqui? Então aí está a igreja dos dias atuais, que aí vem o fulaninho, as pessoas vão correndo, aí vem o ciclaninho, as pessoas vão correndo. Às vezes eu fico vendo crente aqui da igreja indo nos seminários não, nos encontros que tem na assembleia. Tudo bem, está liberado, não é esse problema, mas a vibe é completamente diferente. Mas veio um fulaninho que disseram que é pregador e tu vai no Instagram e olha, 1 milhão de seguidores no Instagram. Aí a pessoa vai lá correndo porque tem 1 milhão de seguidores no Instagram. A igreja dos selados é uma igreja que precisa de movimento. A igreja dos selados é uma igreja que precisa ter evento toda semana. Se não tem evento é muito parado. Se não tem evento é muito estático. Por quê? Porque a igreja dos selados não é a igreja dos encontros diários com Deus em casa. Não é a igreja das experiências sobrenaturais com Deus em casa. Eu adoro sentar à mesa com pessoas que começam a contar histórias que leram na Bíblia. Eu adoro sentar com pessoas que sentam na mesa com a gente para partilhar e começam a falar do que Deus está fazendo. Sabe por que Deus não está fazendo? Porque só há um selo, não há uma busca constante pelo batismo. Aí os selados vêm aqui, choram, se arrependem. No outro dia é muito cedo para ir para o culto. Eu quero ver tu ir para o culto hoje, às 7 horas da noite, que o sol vai estar torando na cabeça aí. É por isso que a gente mudou o culto para amanhã, para ter qualidade de vida, para você ir para a piscina, para você passear nas praças, para você fazer o que você quiser, mas já ter feito parte da comunhão dos santos. Os selados, irmãos, eles não são mais pessoas quaisquer. Eles são agora filhos por adoção. Eles precisam se portar como filho. Eles não podem mais se portar como alguém que é órfão. Eles não podem mais se portar como alguém que não tem família. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, agora você tem família. Agora você não anda só. Pastor, mas me fala sobre o batismo. Abre a tua Bíblia em Atos 2. É com toda certeza o principal capítulo sobre o batismo do Espírito Santo. Com toda certeza. Atos 2, versículo 1. E hoje, em nome de Jesus, nós teremos um dia de Pentecostes aqui, amém? Diz assim: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos em um só lugar. Aqui, era uma igreja, ó. De repente veio do céu um som, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Para por aqui por um instante. Deus, a primeira coisa que fez, e aqui tem gente que faz isso da maneira errada e do uso errado, e eu vou te ensinar agora, tá? Tem gente que tem o dom de falar em línguas estranhas, que os novos convertidos aí devem pensar: que é isso, meu Deus? Eles parecem que estão incorporados. Não se entende nada. Quem já pensou que tinha alguém incorporado aqui quando isso aconteceu? O Nô tá sentindo tudo aqui. Ele está com um sentimento aguçado. Quem já pensou isso aqui? Levanta a mão para mim não ficar sozinho nessa. Ninguém pensou que tinha alguém incorporado quando estava falando em línguas. Vocês são muito crentes. Eu já pensei isso, tá? Quando eu era novo. A primeira coisa que Deus fez ao derramar o Espírito Santo, o Espírito e o poder dele, foi liberar sobre as pessoas o falar em novas línguas, as línguas estranhas que nós chamamos hoje. E aí é algo muito específico nessa liberação, porque quando ele libera para tu falar em línguas estranhas, a Bíblia diz que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Diga isso comigo: edifica-se a si mesmo. Ou se auto-enche, para vocês entenderem numa linguagem melhor. Edifica-se a si mesmo. E ninguém consegue ter compreensão. Diga isso comigo: ninguém consegue ter compreensão. É a forma que Deus usou
para ele e você terem um momento em que só ele, Deus, sabe o que você está falando. O diabo não consegue interferir. Ok? Então, se você acha que você está entendendo o que está sendo falado em línguas estranhas, é confusão. Porque Deus dá também a cada um que entenda isso, é importante entender também. Também um dos dons é o dom da interpretação das línguas. Ah, mas pastor, então eu estou interpretando, que eu estou entendendo o que estão falando. Não. Se você está interpretando, você tem que estar com a condição de revelar e edificar a igreja. Se Deus não te deu a condição de edificar a igreja com essa interpretação, é confusão. Teu ouvido está ouvindo bobagem, o diabo está simulando isso. Amém? É Bíblia, tá? Bíblia. Por quê? Porque Deus, quando nós estamos falando em línguas estranhas, nós estamos falando a Deus exclusivamente. E só Ele, Deus, está entendendo, nem nós mesmos entendemos. Eu tenho o dom da interpretação de línguas. E Deus só me dá a interpretação das línguas quando Ele quer falar à igreja. Basta ver que se fala 500 vezes em língua estranha aqui e eu não interpreto quase nunca. Por quê? Porque Deus não quer tornar isso público. Ele quer ficar entre Ele e aquele que está falando em nova língua. Amém? Então esse foi um impedimento que Deus deu ao diabo. Vou te dar poder para falar em nova língua e o diabo não vai conseguir entender. Por isso, tudo que nós estivermos em comunhão, meu espírito com teu espírito, o diabo não tem poder para interpretar, não tem poder para acessar. Então você que fala em línguas estranhas, comece a falar em línguas estranhas na sua casa. Ore em línguas estranhas por horas, fale o quanto você puder, porque Deus conhece o coração. E o que sai do coração? O que sai na sua boca com línguas estranhas? O que está cheio o coração. Então você vai começar a orar em língua estranha, só Deus vai entender, meu irmão e minha irmã. E se for no Espírito, você vai conseguir permanecer orando. Se não for, você vai falar em língua só para encher espaço e da oração e não vai acontecer nada. Mas a primeira coisa que Deus faz, Ele muda a forma do homem se relacionar com Ele, para que o diabo não tenha poder para mexer nisso em nós. Então hoje, quem não ora em língua estranha, eu vou orar aqui e esse poder vai ser liberado. E você vai sentir a sua boca começar a coçar. Você vai sentir que vai balbuciar palavras que você nunca ouviu. Você vai sentir que vai acontecer coisas novas aqui. Você tem fé para isso ou não? Para isso precisa estar concentradaço, precisa largar celular, precisa largar tudo que está no entorno. Esse é com certeza um dos principais capítulos da Bíblia, como eu falei sobre o batismo no Espírito Santo. O que é esse batismo então? É um derramamento de poder, capacitação para a vida cristã, testemunho e serviço como visto em Pentecostes. Então, para que Deus nos batiza no Espírito, pastor? Para capacitação e poder, para que você seja um instrumento dele na rua. O que está acontecendo, irmãos? A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Jamais tu vai ir no presídio pregar, porque dá medo, dá insegurança. Tu entra e o agente penitenciário fecha a porta, não é? Se fosse porta seria maravilhoso, dá para tu meter o pé e arrebentar. Umas grade inacessível. Mas o que acontece? A gente começa a viver uma vida e o amor vai esfriando, e a falta de compaixão vai nos impedindo de pegar esse poder capacitador e virar e transformar isso em serviço à causa de Deus, e transformar isso em movimento na obra de Deus. Porque é muito mais fácil ficar sentado aqui domingo a domingo, só ouvindo, ir para casa levezinho, sem nada, sem compromisso nenhum. Essa semana aconteceram 2 vezes. Fiz um casamento, fui para a UTI ver uma pessoa. Fui na UTI, fiz um casamento. 2 vezes aconteceu. Isso é a vida de um pastor. Levantei 7 horas da manhã um dia, tinha uma criança preciosa para nós indo para a UTI. Preciosa para nós indo para a UTI. Mas o Dunamis é isso. O Dunamis é o poder para ir no sobrenatural. O Dunamis é o poder para agir mesmo na fraqueza. O Dunamis é o poder que não é nosso, é o poder capacitador de Deus.
É quando nós não andamos nessa superficialidade que se tornou a igreja dos dias atuais. É preciso luz, é preciso som, é preciso isso, é preciso aquilo outro. Eu vivi a minha vida inteira, e está certo que não era os calor abissal que é agora, mas eu vivi a minha vida inteira dentro de uma igreja que não tinha ar-condicionado. Salve-se quem puder, era assim, que nem as irmãs estão ali, ó. Era um salve-se quem puder. E aí tu ia para as costas do irmão que estava. A estratégia era a seguinte: tu sentava na frente, atrás das veinhas, que elas sempre estavam com leque. Aí tu pegava um pedaço de papelão, a Bíblia, e as veinhas ficavam abanando em cima, e tu ficava no vácuo aqui, ó. E elas assombravam aqui, e tu metia aqui junto. Era assim. Hoje, se a igreja não tem ar-condicionado, ela é uma igreja que não pensa no crente, que não pensa nos seus membros. A igreja, se não tem iluminação, é uma igreja que não tem estrutura. Mas aí tu coloca estrutura, tu não é igreja, tu só está fazendo coisa mundana. Essa é a igreja dos dias atuais. Tu traz o cara do reggae, tu é um anticristo. Por quê? Porque o cara que toca reggae, sem nunca ter usado droga na vida, ele é um homem que não é usado por Deus. Porque ser usado por Deus é cantar músicas worship, que é essas que a gente chora. Essa é a igreja. Por quê? Porque é uma igreja de pessoas seladas. Vieram aqui, aceitaram Jesus, sentiram aquele arrepiozinho. Encostaram no dunamis de outro que estava incendiado. Aí, pegou o dunamis. Tô arrepiado. Acabou, foi para casa, não tem mais nada. É isso. Só que o batismo do Espírito Santo, ele é um derramamento de poder e capacitação para testemunho e para serviço. O que os caras fizeram pós-Pentecostes? Os caras saíram a andar, os caras saíram a pregar, os caras saíram a curar. Eles olhavam para o cara enfermo e diziam assim: cara, é a hora, eu tô com agora, o dunamis tomou conta de mim, Jesus estava curando, é a hora que eu vou fazer aquilo que ele disse que eu faria maior que ele. Então os caras iam lá e oravam: eu declaro em nome de Jesus, seja curado. Os caras iam lá, cara, e as pessoas eram curadas. Por quê? Porque tinha o dunamis. Os caras não faziam por empolgação, os caras não faziam por emoção. Eu gosto de cantar, eu quero cantar na igreja. Eu adoro quando a pessoa chega aqui para mim e diz assim: pastor, eu estou vindo para a igreja agora e o meu dom é o louvor. Que bom, senta aí então, vamos ver qual é que é. Dunamis, vem com dunamis, vem com poder, vem com transformação, mostra os teus frutos. Não fala para mim de louvor, louvor é o último estágio, fala de frutos. Pastor, eu estou vindo aqui, mas eu trouxe meu irmão, minha tia, meu pai, minha irmã, eu trouxe minha esposa. Agora eu estou falando de Jesus, pastor, meu vizinho, em nome de Jesus eu vou trazer meu vizinho. Uau, tu canta? Pô, tu podia cantar aqui com a gente, cara. Entenderam a diferença? Pô, pastor, eu tenho o dom da palavra, eu tenho o dom da pregação, pastor. Que legal, cara. Vamos lá, apresenta os teus frutos. Mas é que agora eu estava vindo lá da igreja aquela porque o pastor falou mal de mim. Senta. Senta aí. Porque o dunamis, a pessoa que foi batizada no Espírito, o dunamis, não cabe isso, irmãos. Não cabe essa historinha. Não cabe o fulaninho fez, o beltraninho fez. Pessoas bem-sucedidas, elas não ficam falando mal dos outros. Pessoas bem-sucedidas, elas não ficam apontando para os outros. As pessoas bem-sucedidas, elas já não olham mais para dizer: não, mas a Larissa fez menos, a Mana fez menos que eu, porque esse mês eu orei e o fulano foi curado. Não, a Mana e a Larissa são bem-sucedidas. Elas olham e digam assim: cara, deixa eu te dizer, eu orei para uma pessoa, mas eu acredito que tu tem muito mais potencial que eu para fazer isso. Tu pode orar, e eu acho que 3 vão ser curados quando tu orar. Essa é a pessoa que tem dunamis. Essa é a pessoa madura. A pessoa madura, ela não fica presa nisso: eu fiz, eu sou, eu falo, eu canto, eu prego, eu danço. Eu tenho mais de 1000 pregações durante a minha jornada como pregador. Mais de 1000. Eu tenho tudo no meu computador. Mais de 1000 pregações eu tenho lá. Eu fiz casamento, funeral, preguei em grandes igrejas, peguei pequenas igrejas, preguei só para um, preguei para minha esposa, meu filho e minha filha, preguei para todo mundo. Já preguei no Brasil, fora do Brasil, já preguei em mais de uma nação, já preguei em 3 nações, preguei. Mas poderia que nenhuma delas tivesse dunamis. O grande detalhe é que o Senhor tem nos chamado para carregar isso. Terça-feira eu falava com eles na célula. Cara, o Vida com Propósito está acabando, falta 2 capítulos. Não tem como quem frequentou célula dizer para mim que não sabe o seu propósito. Capítulo 36 e 37, capítulo 35 e 36, foi falado que todo mundo recebeu o poder de Deus, ou o selo de Deus, para replicar aquilo que Ele fez contigo. Então todo mundo tem um propósito: replicar isso. Amém?
Só que as pessoas sem dunamis, elas precisam de plateia, elas precisam de palco, elas precisam de alguém dizendo: mas é muito mais legal o jeito que tu faz. Eu amei ver o Lucas e o Cris, os meninos que estavam tocando, a Andressa, o Gabriel, o Rony. Maravilhoso de ver, eles botaram um timbre na guitarra diferente hoje. O Lucas estava com o dedinho solto, ele acordou mais cedo hoje, estava bonito de ver fazendo aquele negócio, né? O Rony no ferrolho, era dunamis. Cara, isso é maravilhoso. Há pouco tempo atrás nós estávamos catando graveto para se juntar aqui, porque não tinha quem tocasse. O cara adoecia, nós estávamos ferrados. Agora, semana a semana, depois do desmanche que aconteceu na Bola de Neve, semana a semana nós temos gente sobrando. Gente, isso é o dunamis. A gente começa a olhar para isso e Deus começa a dizer, eu vou acrescentando aqueles que creem. É assim que a Bíblia faz. O cara começa a olhar e começa a dizer: mas eu prego, vai para o presídio. Pregador, vai para o presídio. Ah, mas pastor, eu não sou pregador, eu só sei abraçar. Meu irmão, o ministério do abraço é para o presídio. Cara, quarta-feira eu olhava lá no presídio e dizia: cadê os pregadores, meu irmão? Eu acho que eu sofri uma cilada, porque quem ia entrar era o Christopher e o Leandrinho. Chegou lá, a carteira dele estava vencida, ele não entrou. Aí entrei eu e o Leandrinho, 2 vítimas. Alemão sacana. Cara, quando eu entrei, eu pensei: esse cara me deu uma oportunidade, meu irmão, porque agora sim está completa a obra. Eu preguei em todos os lugares. Pregador, abraçador, louvor. Nós temos 2 homens indo hoje em dia só na célula no presídio. 2, quando um não pode, vai só um. 2. É 1 horinha, é quarta-feira, das 3 às 4. A cada 15 dias, exatamente. Pregador, mulher tem 7, eu acho. Pregador, tu prega, pregador? Prega mesmo? Não, pastor, mas eu sou abraçador. Abraçador, deixa eu te falar, lá é o lugar dos abraços. Tu vai olhar pro cara e tu vai abraçar ele, ele vai te abraçar com amor. O cara está precisando ser abraçado. E quem não quiser te abraçar, tu vai perceber na hora. Tu vai chegar perto do cara, o cara vai te fazer assim. Pausa pra piada, mais uma só. Entra Leandrinho no presídio. E aí, Leandrinho, tá fazendo aí? Veio pra cá com a gente? E como é que te conhece, malandro? Cara, o poder de Deus, o dunamis, é isso. Eu entrei no presídio, só que quando eu entrei para pregar a primeira vez, faz 3, 4 anos que eu luto por estrutura para eles. Agora eu mandei um ofício para a farmácia São João para conseguir 75 condicionadores, 75 shampoos adaptados para elas. Eu entrei com um propósito. Agora a gente vai pagar as mudas para eles fazerem as hortas deles lá, porque cada dia trabalhado na horta eles diminuem um dia na pena. O Vitor aqui, a escola do Vitor, a Rede TC, ela me deu 80 cursos gratuitos profissionalizantes para eles. Então eles vão começar a fazer cursos profissionalizantes. Eles não vão mais ficar no ócio lá, irmão. Tá entendendo o que é dunamis, o que é poder? A gente começou a fazer um movimento. Eu comecei a fazer um movimento, pedi para o Divaldo: Divaldo, tu me dá 5 computadores? Ele disse: te dou, pastor. Eu preciso de 5 computadores, Divaldo, para eles fazerem aula lá dentro. Tu me consegue? E ele disse: eu te consigo, pastor. Resumindo, não precisou nem o Divaldo dar. Eles mesmos conseguiram 5 netbooks do estado. Aí um caiu agora há pouco tempo aí, tinha uma Starlink, um traficante caiu, e eles pegaram a Starlink do cara e eles vão disponibilizar a Starlink para usar dentro da cadeia. Então vai ter internet para eles fazerem os cursos. E uma das mulheres, a gente tinha conseguido para ela uma faculdade. Meu, tu vai falar sobre dunamis, quer falar sobre poder, tu quer falar sobre autoridade para pregar, vai para a praça, vai para os lugares onde ninguém quer, vai para os lugares onde estão precisando de poder, vai na tua casa e para de apontar quem está do teu lado, vai na igreja e para de apontar quem está do teu lado, ora e gera poder, ora e gera cura. Isso é dunamis, isso é poder, isso é batismo, isso é autoridade. É quando eu oro e aquela enfermidade sai. Muita gente aqui, eu já orei, foram curados por intermédio das minhas orações. Quem lembra disso agora? Ninguém lembra, irmãos. Por quê? Porque o poder ele é para isso. Tu foi transformado, agora é teu papel transformar.
tu foi curado por Deus. Amém? Há 15 dias atrás eu estava atirado na cama, não conseguia me mover. Agora estou pulando aqui. Semana passada eu tinha vontade de correr no meio da igreja, irmãos. Por quê? Porque é poder. Ah, mas não sei como é que vocês conseguem. Eu te explico, batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito. O cara para de fazer mimimi. Tu sabe que aquele poder que está vertendo dentro de ti vai alcançar alguém, e esse alguém vai melhorar. Entendeu ou não? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. A Bíblia diz: pois quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais entende. Bíblia. E em espírito fala verdades ocultas. Tu está vendo que coisa estranha? O que esses caras estão falando? Não pensa nisso, no que eles estão falando. Pensa por que eu não falo esse lamachúria, lamanaias que eles falam aí. É isso, é parar de pensar por que os outros estão fazendo, o que é isso. Não, eu também preciso lamachúria, lamanaias, suricanta, labacaias. Uma vez eu estava numa conferência e o pastor mais doido que eu já conheci na vida chama-se Moisés Tilleman. Ele dormia e nós estávamos todo mundo dormindo no chão, nos colchonetes. Ele dormia e ele levantava e sentava no colchonete, ficava sentado com os olhos fechados e começava Labassuri canta lamanaia, xere canta labacaia. Eu olhava, esse cara está endemoniado, meu Deus, isso não pode ser normal. Aí ele deitava e daqui a pouco todo mundo, o Felipe Vidal estava deitadinho ali comigo no outro lado, e o cara sentava e começava Labassuri canta labacaia. Aí nós começamos todo mundo a rir. Só que o bando de otário, quando nós pensamos que o poder de Deus estava sendo liberado, todo mundo começou suricanta labacaia, surianda lamanaias. Eu também quero. Por que está pegando nele esse fogo, não está pegando em mim? O que está acontecendo? Por que está sendo liberado poder através da vida desse cara, não está sendo liberado através da minha? O que está pegando? O que está acontecendo, igreja? Por que eu estou pregando, vocês não? Por que uns estão cantando, vocês não? Por que uns estão tendo autoridade e poder para orar, para pregar, para falar, e outros não? Porque esses outros estão se queixando. Estão se queixando de tudo e de todos. Nunca, cutuca quem está do teu lado e diz assim para ele, ó: nunca vai acontecer nada contigo enquanto a murmuração estiver na tua boca. Ah, irmão, nem sabe. Eu vou lá pregar hoje, mas que saco, tá tão quente, né? Tu acha que Deus vai usar alguém assim? Acho que Deus vai fazer isso? Ai, pastor, tu sabe como é que é, né, pastor? Ai, tá insuportável aqui, pastor. Não sei se eu vou conseguir vir a semana que vem. Tu acha que Deus vai usar alguém assim? Deus usa os caras que estão pilhados. Eu vou lá, hoje é comigo a palavra, hein? Levantei mais cedo. Ah, pastor, tu nem sabe. Comecei a orar e eu comecei a ficar sentindo o poder. É gente empolgada. Deus usa a gente empolgada, a gente que quer, a gente que não fica enchendo o saco. Deus usa a gente assim, acelerado, irmão. Deus, o cara que é mais lentão assim, levantou e ficou aqui naquela vibe, Deus vai usar ele no louvor. Eu olhava o Gabriel ali, Gabriel Irala, pleno, parado, irmãos. Ele não movia os lábios, os olhos, pleno. Eu ficava pensando, eu acho que eu ia ficar fazendo assim no violão. Poder diferente, formas e atuações diferentes. Eu acho que eu não conseguiria ficar jamais atado atrás desse violão. Eu acho que o violão para mim ia ser um impedimento. Eu ia dizer, sai daqui. Preciso andar, preciso mover. Por quê? Porque o que está queimando aqui dentro não cabe mais, irmãos, ficar olhando para as pessoas dizendo, ai, tu, por que eu, por que tu fez, por que eu não faço, por que tu vai, por que eu não vou. Eu te convido, se tem homem aqui, eu te convido, vamos para o presídio lá. Tu vai ter voz, irmão. Ninguém sabe mais que tu. Os caras vão te olhar e vão dizer assim. Eu perguntei para o Magrão e o Magrão me olhava a sério. Eu perguntei para ele, disse assim, tu não tem nada para falar? Ele dizia, não, tem sim, rapaz, fala aí, eu estou sentindo que tu tem esperança aí para falar para mim. Aí o cara olhou para mim e disse assim, pois eu acho que de repente aqui tem esperança quando a gente sai daqui, porque Deus é esperança. Uau, o cara estava ali. Por quê? Porque ele se encontrou com alguém incendiado. Ele não se encontrou com um cara paralisado, água morna. O poder de Deus, irmãos, ele não foi feito para ficar armazenado num poço. O poder de Deus, ele é água corrente. O poder de Deus, ele é para ser liberado. Passa por mim, me incendeia. Passa por ti, te incendeia. Passa por outro, incendeia. Por que não rola, pastor? Se é para Jesus, faz melhor, eu não preciso.
começava a falar em línguas, uma vez a Bíblia diz algo, tá? A Bíblia diz que o Espírito é submisso ao profeta. Diga isso comigo: o Espírito é submisso ao profeta. Agora diga para quem está do seu lado: o seu Espírito é submisso. O Espírito de Deus jamais. O Espírito é submisso ao profeta. Por quê? Porque se tu está vendo que as tuas línguas estranhas em voz alta estão trazendo confusão, ora em línguas estranhas. E o novo convertido não vai ficar assustado. É para autoedificação, não é para aparição na igreja. Receberam aí ou não? Ah, mas é tu e Deus, camarada. O som da voz não vai mudar nada. É por isso que vocês enxergam que a gente tem cuidado de falar em línguas aqui em cima, porque a gente não quer trazer confusão para as pessoas. E se não está trazendo edificação para os outros, por que eu vou ficar orando aqui em causa própria? Entenderam agora ou não? A igreja do Dunamis é uma igreja que se move com poder. A gente está trazendo o Salomão aí porque a gente acredita que o Salomão tem algo para nos entregar, porque a gente acredita que aquele cara é um cara incendiado, é um cara que fala que o bagulho mesmo, que a doideira é fazer tudo isso sem usar nada. Doideira é abrir o mar com um cajado, não é fumar um beckzinho. É isso que esse cara está pregando. E aí a gente traz esse cara de graça para a igreja. Eu quero ver como é que vai ser na conferência BA, que vocês vão ter que pagar a entrada. Aí eu quero ver, porque uma igreja miserável só está nos lugares em que está de graça, porque não sabe valorizar o que tem valor. Vai vir pelo menos pessoas de 5 lugares diferentes para cá, para nos edificar, para nos abençoar. O que eu quero te dizer com tudo isso é que muitos foram selados e não buscaram o batismo com o Espírito Santo. E com isso o selo do Espírito para a salvação ficou pelo caminho por causa das escolhas. Diga comigo isso: por causa das escolhas ficou pelo caminho. Uma vez que você decidiu ser cristão, ou decidiu por Cristo como Senhor e Salvador, você precisa agora do Dunamis, do poder de Deus que vem através do batismo com o Espírito Santo. Você não pode mais ficar nesse estado de estagnação. Ah, mas eu oro e nada acontece. Ah, mas eu falo para as pessoas de Jesus, elas não aceitam Jesus. É porque falta poder, é porque falta autoridade, é porque falta ânimo, é porque falta. Eu mudei para um prédio agora. Saí da minha casa e mudei para um prédio. E o meu objetivo é fazer um culto. O prédio que eu moro só moram idosos. Eu não sei se isso é sugestivo, mas o prédio que eu moro só mora idoso. É 70 a mais. Toda vez que eu vou no elevador eu encontro uns 70 a mais. Eu digo: e aí, como é que vai o senhor? Agora eu estou ganhando a mão com os velhinhos. Esses dias veio uma velhinha sem o cachorrinho. Eu digo para ela: ó, senhora, esqueceu o seu cachorro para trás. Ela disse: não, ele está vindo ali. Eu digo: eu já entrei na senhora. A senhora sorriu para mim, a próxima eu lhe pego. Aí agora eu já saio do elevador e eu digo para eles: e aí, como é que vai, senhor? Tudo bem? Deus abençoe a sua vida. Ele diz: ah, muito obrigado, senhor, também. Eu vou fazer um culto lá. Espere e verás. Eu vou fazer, tem um espacinho ali. E eu já disse para a dona do prédio: não te surpreende se eu fizer um culto aqui dentro. Ela disse: pode fazer. Eu disse: porque se tu não deixar eu fazer aqui, eu faço na rua. Eu vou fazer um culto com os velhos. Eu vou botar os velhos no sapatinho de fogo. E não vai longe. Por quê? Porque o que eu carrego eu não quero guardar dentro de mim. Esses dias eles stalkearam tudo da minha vida. Eles me stalkearam. Eles sabem como é que é o seu nome. Eu disse: Fabiano Scardelli. Ah, eu sei, senhor, é filho do fulano, sobrinho do Beltrano. Eu digo: oi. Eles me stalkearam, os velhos tudo sabem onde eu estou. Eles sabem: o senhor é o do 502, né? Ah, eu não tinha ele visto ainda. Mas o senhor é muito bem-vindo aqui. Ah, a senhora é uma bênção. Eu já vi que a senhora é uma bênção. Meu irmão, agora por onde eu ando, o poder de Deus vai andar junto. Porque eu não fui selado apenas. O selo eu quero, é muito bom ter o selo. O diabo não pode tocar em mim. O diabo não pode me atacar. O diabo só entra onde eu dou furo. Esses dias eu estava na célula e eu disse uma babuzeira. Estou pagando o preço até agora. Eu disse na célula o seguinte: eu sou da moda antiga. Eu sou daqueles que não adoece mais. Eu não tomo remédio. Tomei uma rasteira de Satanás. Ele: Deus, posso? Pode. Tomei uma rasteira, passei de cama 2 semanas.
Eu dizia para ele: Satanás astuto, tu é sujo, mas o pior é tu não sabe que agora eu vou te retalhar. Eu vou levantar daqui, eu vou ficar mais ainda ativo, eu vou fazer mais, eu vou enlouquecer mais, eu vou buscar mais a presença de Deus. Eu orava, eu não conseguia ficar em pé, eu orava 2 horas deitado. Pensa que vai me calar? Esse é o dunamis, irmãos. Esse é o dunamis, esse é o poder de Deus que vem através desse batismo. É quando a gente é impactado, há um poder que entra para dentro de nós, há uma atmosfera que muda a nossa vida, há uma atmosfera que muda a nossa casa. Essa semana, um irmão aqui, muito precioso, deu emprego para 2 pessoas da igreja. Vocês podem aplaudir a Jesus por isso? Eles me mandaram uma mensagem que estavam precisando de gente na empresa, e eu disse: eu sei quem é. Eu só vou lembrar agora. Eu comecei a catar nos grupos da igreja. Quem é? Conseguiram, irmãos. Sabe qual era uma das orações do irmão para 2026? Colocar ali: começar o ano trabalhando. Está trabalhando para a glória do Senhor. Isso é dunamis, isso é poder. Eu não quero para mim, eu quero para os outros. Eu não quero só para mim, eu quero liberar sobre quem está perto de mim. Então se eu estou incendiado, eu incendei alguém. Sabe qual é a grande briga dos líderes da igreja comigo? Sabe qual é? Eles querem que eu pare. Eles me dizem: pastor, tu tem que parar. Tu estava muito acelerado, pastor, estava muito louco. Pastor, tu tem que parar, tu tem que dar uma segurada, dar uma cuidada. Eu digo para vocês, irmãos, eu não preciso de nada disso. Eu só preciso de 15 dias na praia, pé no mar. 15 dias eu renovo toda a energia, volto a bateria toda cheia. Eu vou ficar muito pior do que eu era antes. Sabe por quê, irmãos? Porque eu ando embaixo do poder. Ah, mas eu estou cansado. No dia que eu sentir que eu estou cansado, eu vou parar. Se eu não parar, ele me para. E ele, quando ele me parar, eu fico deitado. Como eu fiquei 2 semanas, deitadinho, não me mexia. Se eu mexia, me dava ânsia de vômito e tontura. Eu ficava parado. Acabou. A bateria já está aqui, ó. Já está pela metade. Eu já estou começando a sentir de novo o dunamis batendo na porta. 15 diazinhos na praia. Deus vai levantar um rico aí, em nome de Jesus. É minha, pastor, eu vou pagar. Amém, glória a Deus. Irmãos, quando a gente é tomado por esse poder, a gente não consegue mais viver à margem. Tu vê as pessoas entrando, sendo invadidas pela presença de Deus, tu não vai mais conseguir ficar na beira do mar, tu vai querer entrar. Eu olho para esses caras pregando aqui agora. Esses caras não sabiam falar. Eu corrigia eles no português. Eu dizia: não é problema, é problema. Os caras escrevem, os caras estão fazendo coisa. Os caras estão falando de escrever livro. Aquele ali vai escrever um livro. Ele levantou a mão, tomou ou não? Eu não vi. Tomou, pegou aí. Você vai escrever um livro. Estava pregando 35 minutos, pregou 30 minutos, pregou. Nos deu um tiro e saiu manso daqui sem falar nada. Todos os dias às 5:30 da manhã. Todos os dias às 5:30 da manhã está em pé fazendo devocional. Todos os dias. Todos os dias. O menino, meu menino maluquinho aqui, batia nas portas porque não podia agredir as pessoas. Agora começa a falar e começa a chorar. Começa a chorar, irmãos. Semana passada o Ivan aqui, quem não conheceu o Ivan do passado, há pouco tempo atrás estava usando droga. Pastor, unção poderosa. Semana passada estava aqui que a gente passava por ele e dava eletricidade. Ups. Dunamis. Foi restaurado. Foi amado. Ele me olhava e me dizia: e aí, pastor, e aí o que, Ivan? Para de encher o saco. Vai fazer o que tem que ser feito. Pega o violão, começa a cantar, começa a adorar. Ah, mas eu não me sinto digno. Tu acha que eu me sinto? É só tu olhar para a cruz, para de falar nisso. Começa a liberar poder, começa a liberar autoridade, começa a fazer algo, começa a te mover. Ele começou a ir para casa, violão, começou a chorar. Aí ele me mandava as músicas dele chorando, em prantos. Agora quando ele começa a cantar aqui, irmãos, salta para fora a unção que ele carrega. Estava perdido, família perdida. A esposa, tu falava em pastor perto dela, a esposa virava um ouriço. Falava, é verdade ou eu estou mentindo? Falava em ouriço. Eu fui entrando nela nas beiradinhas. É Josi o nome dela, depois você procure por ela. Digo para ela: oi, tudo bem? Tu é ouriço? Eu falava com ela: oi, Josi, tudo bem? Ela: posso te abraçar, Josi? Aí eu comecei a dizer para ela: tu é preciosa, tu é amada, eu não vou desistir de ti.
Eu não vou desistir do teu chamado. Eu não vou desistir das coisas que Deus vai fazer através da tua vida. Josi, esquece, eu não sou aquele pastor que te feriu. Eu não sou aquele que te agrediu. Eu não sou aquele que te atacou. Josi, tu vai ser usado aqui para a glória de Deus. Sabe onde está a Josi agora? Servindo na igreja Kids, curada. Esse é o Dunamis. Esse é o Dunamis. Agora ela está saindo para a escala, eu abracei ela, disse: aí, primeira escala, Josi. Ela disse: não, a segunda, pastor. Eu digo: então sobreviveu, não para mais agora. Agora ela vai sair de lá parecendo um camarão vermelho de suor. Mas essa semana nós temos uma caminhonete aí, vai dar tudo certo. Esse é o Dunamis. Agora, pastor, o que pode ferir o Dunamis? Marcos 14 e a gente encerra. Pode vir, pessoal do louvor. 11h35, não se animem. Vamos, louvor, acorda. É Dunamis. Pô, Cris. Marcos capítulo 14. Vamos de ferrolho de novo, vocês acham ou não? Para liberar o Dunamis. Quem está afim? Terceira idade, vamos lá. Um dos maiores adversários do Dunamis de Deus nas nossas vidas, diga para mim aí com voz alta, é para onde estamos olhando. Cutuca quem está do teu lado e diz assim: o maior adversário do Dunamis é para onde você está olhando. Quer uma prova? Quem quer prova na Bíblia? Tem uns que não querem nada. Quem está morrendo? Versículo 23. Maior adversário do Dunamis. Depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Diga isso aí, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos viram-o caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritavam cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde o Senhor está. Ele disse: venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Para aí, olha para mim. Pedro começa a ser tomado pelo Dunamis de Deus. Ele começa a olhar Jesus caminhando sobre as águas, e ele sabe que ele pode ter o que Jesus tinha. Então ele pisa sobre as águas, ele anda sobre as águas. E eu imagino Pedro pensando: cara, eu estou andando sobre as águas, eu estou fazendo o que ele faz. Mas veja versículo 30. Mas quando reparou, diga comigo, mas quando reparou, não, tem que ser bem alto. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, mais alto, Senhor, salva-me. O Dunamis acaba quando você começa a olhar para a tempestade. O Dunamis acaba quando você se distrai. Pedro estava caminhando, sou eu e ele, só nós caminhamos, só eles dois caminharam sobre as águas na humanidade. Mas o vento estava forte. Ele olhou para os lados: eu não consigo, não dá para mim, eu não sou como eles, eu não tenho a mesma autoridade deles, eu não tenho o mesmo poder deles, eu não tenho a mesma unção deles. Ah, irmão, deixa eu te dizer, pega de quem tá, da mão de quem está do teu lado, sacode ele e diz assim: você tem muito mais poder do que você imagina. Você tem muito mais autoridade do que você imagina. Você tem muito mais força do que você imagina. Você pode mobilizar uma cidade. Você pode ficar em pé. Sabe por que a grande maioria das pessoas caem? Param de servir a Jesus? Porque começam a olhar para a tempestade. Mas ele não mudou. Mas ela não mudou. Ah, mas ele nunca vai mudar. Ah, mas é que ali na igreja tem o fulano, beltrano e ciclano, nunca vão mudar. Ah, mas é que no meu trabalho. Irmãos, não é sobre mudarem, é sobre você mudar. Não é sobre o que vão fazer, é sobre o que você vai fazer. Não é sobre o que está acontecendo no seu entorno, é sobre o que está acontecendo com você. Não é sobre o que está acontecendo na casa ao lado, é sobre o que está acontecendo na sua casa. É sobre isso, meu irmão e minha irmã.
Quando você é tomado pelo dunamis, pelo poder transformador, você não consegue mais ficar parado. Mas pastor, eu não sei como isso pode acontecer comigo. É orando, jejuando e buscando. Eu fiquei 3 anos e meio estudando o poder e a presença do Espírito Santo, e só fui batizado 3 anos e meio depois. Mas aquele poder que entrou lá em 1999, aquele poder que entrou em 1999, nunca mais saiu daqui. E eu continuei usado poderosamente por Deus. Eu passei por problemas, mas o dunamis nunca saiu daqui de dentro. Pastor, eu não sei o que você está fazendo, eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero te dizer algo. Você tem capacidade de ser cheio pelo dunamis de Deus agora. Você tem capacidade de ser tomado pela presença dEle agora.